Olá, tudo bem? Eu sou Elaine, jornalista, fundadora da Rosa Carvão. Estou aqui para fazer a primeira aula online de escrita criativa e afetiva. E eu tenho uma pergunta provocadora para apresentar a vocês neste primeiro momento. Esta aula surgiu em meio a essa crise da, de pandemia do coronavírus e eu vejo que as pessoas estão muito preocupadas em produzir conteúdo, hã, favorecendo as pessoas que estão em isolamento social e tentando entregar um conteúdo de valor, de qualidade, para que elas possam, aperfeiçoar o seu desenvolvimento pessoal, ou então profissional, em meio a tanto tempo que poderá ficar ocioso, né. Então estamos aqui oferecendo essa aula gratuita e online para todos que têm interesse em melhorar essa comunicação escrita. E aí eu faço essa provocação para vocês, que é a seguinte, vou compartilhar aqui a minha tela, só um minutinho. Vamos ver. Aqui está. Qual é a escrita que cabe em você? Qual é o texto que cabe em ti? Me diga, ao final dessas 4 aulas, a primeira é a escrita afetiva, que é esta que eu vou começar a desenvolver para vocês hoje. A segunda é o processo criativo. A terceira é o conteúdo para Instagram e Facebook, como produzir conteúdo de qualidade, de um conteúdo atrativo, que enganje, que conecte com a sua audiência. Também um conteúdo ideal para ser transmitido, para ser entregue para a sua audiência nesse período de coronavírus, ou seja, em tempos de pandemia, o que eu digo para os meus clientes, o que eu digo para a minha audiência? Esse é o quarto capítulo, será a quarta aula hã, deste desta aula de escrita criativa e afetiva, que vai responder ao final qual é o texto que cabe em ti, considerando esses 4 pontos, ok? E vamos começar então pela escrita afetiva. A escrita afetiva, ela é baseada na na emoção, ela é baseada, na qualidade, na relevância do conteúdo, no conhecimento que tu tem sobre a tua audiência, sobre as soluções propostas, que tu oferece para o teu público-alvo. Ou seja, tu sabe para quem está comunicando, para quem está entregando o conteúdo, sabe quem é o teu cliente, qual é o interesse dele na sua marca, no seu negócio, na sua empresa, o que o atrai para as tuas redes sociais, o que conecta ele a você. Então, quando você tem conhecimento de tudo isso, você então sabe qual é o propósito que une você, e quando eu digo você, eu falo do teu negócio, ou então do negócio do teu cliente, se tu é produtor de conteúdo, se tu é redator, se tu é jornalista, né? Se tu cria conteúdo para empresas, para outros negócios, ou se tu é profissional liberal, que cria conteúdo para a tua própria marca, para as tuas próprias redes sociais. Então, o que conecta você da sua audiência? Qual é o propósito? Qual é a motivação? Qual é essa paixão que envolve esses dois polos, esses dois lados? Você e a sua audiência. Você e a tua persona ou as tuas personas. Qual é essa linha em comum entre vocês? O que afeta a tua audiência? É esse o sentido da escrita afetiva. É isso que a gente vai falar agora e vai afinar esses conhecimentos para poder estar criando um conteúdo ainda muito mais específico e melhor
né, qualificado para poder afetar de uma maneira assertiva a tua audiência. E isso também inclui um outro sentido da palavra, que é a afetividade de sentimento, de emoção. Que emoção que tu vai colocar no conteúdo que tu produz, no texto que tu escreve. E este é o primeiro capítulo dessa aula de escrita criativa e online. E aí muitos teóricos, também muito profissionais da comunicação, marqueteiros, falam que a escrita ela é baseada em paixão. Já temos aí a primeira emoção que faz a base dessa produção, né? A paixão. Por que a paixão? Porque a paixão é aquela coisa efervescente, aquilo que instiga, que provoca, que atiça, que vai e te impulsiona. É aquilo que te dá força, é aquilo que mostra tudo que mexe contigo, é o que te provoca. E isso faz com que tu também aplique tudo isso, toda essa energia junto com a tua escrita, junto com a mensagem que tu está transmitindo, na linguagem que tu estabeleceu com a tua audiência, para entregar uma mensagem clara e que vá tocar a pessoa que está do outro lado das redes sociais. Isso é o que a paixão faz, ela é motivadora. E também a escrita afetiva, ela é humana, 100% baseada no comportamento humano. Então, é isso que também dá aquele, sabe, frisson e aquele encanto. Isso é com que faz com que o teu texto fique mais arredondado e chegue até o teu leitor de uma maneira que vai tocá-lo, uma maneira mais sensível. Ele vai, é uma mensagem que vai entender melhor o seu público e vai chegar numa forma que vai conseguir tocá-lo de alguma forma, porque entende o que esse público espera da sua marca, espera de ti. Tá certo? Vou novamente aqui compartilhar as lâminas. Só um minutinho, para a gente dar sequência ao conteúdo. Então, a escrita afetiva, ela também pode ser corporativa. Não fique com receio de que a comunicação corporativa, empresarial, ela tem que ser formal para ser de qualidade e para ter profissionalismo. Não, ela também pode ser tudo isso, pode ser de qualidade e séria e responsável e atender às necessidades do seu cliente e entregar solução para os seus clientes e ainda muito mais, mas de uma forma leve e de uma forma mais sensível. Isso faz até com que essa mensagem chegue mais fácil e seja mais fácil, inclusive, de ser assimilada. Então, vale a pena investir na comunicação não violenta, que é baseada nisso, né? Nessa questão da afetividade, da preocupação com o próximo, de estar atento a todas as necessidades de um nicho, de um público, de uma equipe de trabalho, e fazer com que isso se transforme em atenção e entregar uma solução mais efetiva para eles. E aí essa entrega pode ser que o meio de comunicação dessa entrega seja a tua escrita. Então, nada melhor do que ela seja leve, que ela seja tocante, para que tenha esse efeito realmente esperado, né? Então, na linguagem corporativa, o texto também deve afetar o outro, que é isso que a gente estava falando até então. Mas como fazer um texto mais autoral, mais visceral em um ambiente profissional? A gente vai trabalhar, então, com dois conceitos, né?
o racional versus o emocional. Tem aqui vou trazer para vocês a fala da Mônica Barroso, eu gosto muito de fazer essa citação, que é: vivemos a era da consciência do propósito, em que mais do que habilidades e conhecimentos teóricos, o mercado de trabalho busca os profissionais com inteligência emocional. Esse equilíbrio das emoções, dos sentimentos, esse equilíbrio do bem-estar físico, do bem-estar emocional no ambiente profissional é o que as empresas andam buscando nos últimos anos para compor essas equipes de trabalho. Então, além da qualificação, da capacidade técnica de um profissional na hora de ser selecionado pelas grandes empresas, eles também estão investindo no seu equilíbrio emocional, na sua inteligência emocional, para poder lidar sob pressão, sobre grandes responsabilidades, para poder coordenar, fazer a gestão de grandes equipes, onde tem várias formas de pensamento, de comportamento, e que podem aí ser um pouco atribuladas. Ele tem que ser capaz de fazer a gestão dessas pessoas, dessas diferentes pessoas, da melhor forma possível. E é isso que, de repente, pode ser o fator de desempate entre dois profissionais extremamente qualificados, a inteligência emocional. E a Mônica Barroso, que é coach e professora de School the Life, que é uma escola em São Paulo que trabalha com desenvolvimento pessoal e profissional, e considera muito, muito essa questão das emoções no composto corporativo. É por isso que eu trouxe essa citação dela. Isso também tem muito a ver com a escrita afetiva. E por que tem a ver com a escrita afetiva? Porque se baseia no quê? No autoconhecimento. A pessoa tem que ter conhecimento de si mesmo para saber quais são os seus limites, até onde ela pode ir livremente, sem afetar a sua comunicação escrita, ou então qual é a capacidade ou as condições dela de transpor as suas próprias dificuldades para levar mais, para entregar mais ao seu cliente por meio da sua produção de conteúdo, da sua produção textual, onde ela pode embarrar na sua comunicação, qual é as possibilidades criativas que o seu texto pode tomar, que a sua narrativa pode atingir para entregar muito mais à sua audiência. Então, tem várias possibilidades de desenvolvimento profissional que se autoconhecer pode ser fundamental no seu cotidiano profissional, ou então no seu cotidiano pessoal também, se você tem interesse em cursos de escrita criativa para desenvolvimento pessoal. Mais tarde, eu acredito que é exatamente no processo criativo, que é a segunda aula que vai ao ar, eu vou comentar aqui sobre a teoria das múltiplas inteligências, que trabalha muito com a questão do autoconhecimento e traz técnicas para que vocês tenham condições de desenvolver melhor a inteligência que é interpessoal, se eu não me engano, e usufruir isso, ou intrapessoal, a gente vai trabalhar com as duas, né? E aplicar isso na sua escrita, tanto no seu processo criativo quanto na construção da sua escrita afetiva, tá certo? O segundo item que eu acho que é essencial abordar aqui na escrita afetiva são os hábitos. Por exemplo, o hábito de ler é essencial para desenvolver uma escrita afetiva de qualidade, porque quando você lê muito, você consegue adotar estilos narrativos diferentes. Ou então, quando você tem um autor preferido e consome muitas obras, lê muito daquele autor, você acaba adotando traços daquele estilo literário do seu autor preferido. E aí, o que isso tem de relevante? Você consegue adaptar linguagens
hã, formas narrativas diferenciadas, estilos diferentes e adaptar ao seu modo de se comunicar com as pessoas. Isso, de repente, pode trazer muitas vantagens, quando você precisa trabalhar com um texto mais livre ou pode abusar um pouquinho do texto coloquial, adotar algumas gírias, se assim o teu público permite, ou então trabalhar com um texto mais cômico. Isso tudo você consegue adaptar na sua escrita profissional ou cotidiana, pessoal, com base nas suas leituras, né. E aí depois, com a releitura daquilo que tu constrói, por isso que ler, reler, né, e escrever, o ato cotidiano de escrever ajuda muito, a embasar e adotar estilos, que vão deixar a sua escrita afetiva muito mais, arredondada, afunilada, muito mais bem acabada, né. A escrita é um hábito que deve ser, hã, nutrido diariamente, porque se você escreve profissionalmente, você já tem essa atividade como um hábito constante, né. Mas se você está começando agora ou tem bloqueios, né, de escrita, bloqueios criativos, tem uma fobia com a página em branco, então, o ideal é começar da maneira que você puder, das condições que você tem agora. Coloque a tinta no papel ou digite as letras no arquivo do computador. E aí deixa o texto fluir de alguma forma. Tem algumas técnicas que a gente pode ir desenvolvendo por aqui. Eu posso citar, durante o processo criativo, algumas técnicas de desenvolvimento do processo criativo, para ajudar você com a fobia da página em branco, por exemplo, ou então para desbloquear a criatividade. Mas é fundamental que você comece a escrever, né. É importante que você planeje a escrita, mas também é importante que você planeje e ponha em prática. Não fica só na aqui, ó, na mente, só no planejamento, só na organização mental e não põe em prática. Escreva. Teste a sua escrita, ouse nisso, sabe. E, use o hábito da leitura para comparar, para confrontar, para ver se tu está no caminho certo, ou então, se você ainda, acha que é cedo fazer essa comparação, use o hábito da leitura apenas para te dar, um caminho de aonde tu queres chegar e comece. Tá certo? Terceiro item, aspecto que eu trago para ser abordado aqui, para a gente chegar a uma escrita afetiva bem bonita e bem gostosa e fácil, de fazer e de entender, de ler e receber, é a empatia. Nós temos que nos colocar no lugar do outro e imaginar, o recebimento dessa mensagem que você acabou de escrever, que você planejou, que está pensando escrever, e ver se é isso mesmo, como leitor, que tu queres receber. Se põe no lugar da sua audiência e veja se está fácil de absorver esse conteúdo. Veja se essa escrita tem ritmo, se essa escrita está leve, se está compreensível, se está clara, se ela é objetiva e se ela traz algum significado para ti, se ela atende às tuas necessidades como consumidor, se ela faz sentido, se ela atende os teus propósitos, os teus problemas. Se tu fosse o teu cliente, você gostaria de receber aquele texto dizendo aquela mensagem na forma como tu escreveu? Leia com os olhos, sinta com o coração e, tente compreender com a sua, ah, capacidade mental, se é realmente isso que você quer passar, se você quer transmitir.
Se tiver tudo ok, se como leitor, como audiência, como cliente, você está satisfeito, estrelinhas. Ótimo, maravilha. É seguir o baile porque tu está no ritmo certo, tu está no caminho certo, tu tem a técnica adequada para trabalhar com este cliente neste momento, nessa campanha. Ok? Se você estiver em dúvida, se você está achando que tem alguma coisa destoando nesse processo, nesse entendimento, nessa compreensão, refaça. Refaça. Não tenha medo de refazer. Não tenha medo do retrabalho. É mais fácil tu ter agora um trabalho dobrado do que ter que do que perder um cliente. Ou então de ter que ficar se explicando para a sua audiência, ao invés de estar vendendo. Ok? E o último aspecto que eu trago aqui sobre escrita afetiva, nesse ponto aqui da construção do texto entre o racional e o emocional, como tornar esse texto afetivo no ambiente corporativo, sob esses 4 aspectos, é o propósito. Não dá para esquecer qual é o objetivo da criação desse conteúdo que você está fazendo, que vocês estão entregando para a audiência. Qual é o objetivo dele? Qual é o propósito? Com qual razão vocês estão dizendo isso e desta forma para este público? Com esta linguagem que vocês escolheram, com este tom de voz que vocês adotaram para transmitir essa mensagem. Está coerente? Está fazendo sentido? É relevante? Essa motivação que move vocês na construção desta mensagem, desse carinho, dessa atenção, dessa solução que vocês estão entregando, realmente está fazendo sentido para vocês? Está fazendo sentido para a audiência de vocês? Se tiver fazendo esse sentido, se realmente tiver tudo ok nesse aspecto, parabéns, é isso aí, vocês conseguiram, vocês acharam a maneira correta de começar a fazer essa escrita afetiva na produção do conteúdo que vocês estão desenvolvendo. Mas vocês têm que ficar muito atentos com o feedback desse público. Faça uma pesquisa rápida, né? Pergunte, escolha 1, 2, 3 pessoas que curtiram este post ou que comentaram, que se o comentário não é muito positivo, for um comentário mais ou menos, vai lá, questiona, faz uma pesquisinha rápida, uma conversa por direct, para ver se realmente se a linguagem está ok, se está chegando clara, se está atendendo às necessidades, se o conteúdo é relevante para essa audiência, saber se vocês realmente estão atendendo os objetivos do conteúdo da escrita de vocês. De repente, vocês estão escrevendo maravilhosamente bem, mas está fora de propósito. Se está fora de propósito, tudo que vocês estão fazendo certo até então cai por terra, porque aí a relevância não tem o menor sentido. Tá bem? Vamos lá para a próxima etapa, então, que é voltar aqui com as lâminas. Muito bem. Trago aqui um exemplo de comunicado interno dentro das corporações, como é normalmente, né? As pessoas ainda escrevem de forma muito formal dentro das empresas. E esse modelinho aqui, padrão, eu peguei na internet, que é uma mensagem, um comunicado da diretoria para a equipe, para falar, noticiar sobre uma palestra. E o texto diz: comunicamos a toda a equipe que na próxima semana, no dia 3 de abril de 2020, no horário das 15 horas, será realizada uma palestra ministrada pela Elaine com o tema escrita criativa e afetiva. E por conta disso não haverá expediente durante o período da palestra. Estão todos convidados. Atenciosamente, diretor
de comunicação da empresa Rosa Carvão. Tem nada de errado com esse comunicado, gente. Primeira coisa. De errado, tá tudo ok. Certo? Mas falta o quê? Falta aquela proximidade com as pessoas. O que falta aqui é conexão. É isso que falta. Quando vocês estão escrevendo um comunicado interno e querem atingir a equipe de vocês, fazer com que essa equipe cumpra as normas, digamos, ou então fazer com que essa equipe, ela, além das normas, que ela compareça à palestra, que ela atenda à solicitação dessa diretoria, mas atenda com prazer, com vontade, que ela vista a camiseta da empresa. Vocês querem que essa empresa, que essa equipe esteja presente e seja participativa da palestra, interaja com a palestra. Ok, o palestrante lá, eu estarei lá e eu terei que fazer esse movimento para vocês, terei que agitar a equipe, terei que ser atraente o suficiente para fazer com que o conteúdo seja assimilado de uma forma leve e que traga a participação de todos. Ok, tranquilo. Mas para isso acontecer, vocês têm que estarem lá, a equipe tem que estar presente. Então, como isso pode acontecer já a partir deste comunicado? Como isso pode ser diferente? Como a escrita afetiva pode melhorar essa comunicação? Da seguinte forma. Então, vamos lá de novo, que vamos refazer esse comunicado para tornar ele de uma maneira bem mais gostosa de cair na caixa de e-mail de vocês, tá? Vamos lá pegar o exemplo novamente. Aqui. Então, da diretoria para a equipe. Assunto, palestra sobre escrita criativa e afetiva no ambiente corporativo. Olá, colegas. Na próxima sexta-feira, dia 3 de abril, a Elaine estará ministrando a palestra Escrita Criativa no Ambiente Corporativo. E eu conto com a presença de todos vocês neste encontro que traz, que visa a melhoria da comunicação escrita de cada um no seu cotidiano profissional, em busca de uma melhor, do melhor processo de compreensão da mensagem que queremos transmitir um ao outro por e-mail, ou então por comunicados no nosso mural, por recados, para que essa comunicação ela chegue a cada um de nós de uma maneira clara e efetiva, sem que haja ruídos nesse processo de comunicação. Compareça, será ministrado durante 30 minutos, haverão exercícios e será bem divertido, e ao final estaremos abrindo a oportunidade de promovermos novos cursos aqui na empresa, e para isso a gente conta com a participação e a opinião de cada um de vocês, que é importante para nós aqui da diretoria da empresa Rosa Carvão. Conto com vocês até sexta-feira. E até sexta-feira, ok? Ficou mais simpático, não fica? Tu tem uma preocupação, tu coloca uma preocupação nessa mensagem, tu coloca a dificuldade que é da equipe em se comunicar pela escrita, usando as ferramentas de comunicação em trabalho, que
tem, pelo visto, né, prejudicado a comunicação interna, e aí tu está levando a solução, que é a palestra, que vai ter exercícios, práticas, e ainda tem a possibilidade de ter novos cursos de acordo com a necessidade de cada colaborador, de acordo com a visão de cada colaborador. Você está pedindo para esse colaborador participar porque é importante a participação dele. E essa colaboração é que vai trazer a expectativa de bons frutos, de melhoria, da execução de um trabalho com mais eficiência. Qual é que é a chance do teu colaborador, do teu funcionário, né, em participar da palestra? O primeiro comunicado ou o segundo? Eu acho que é o segundo, né? Então, eu acho que a escrita, eu acho não, eu tenho certeza que a escrita afetiva, ela traz uma construção para a comunicação, não só pessoal como profissional, muito relevante. E ela é a base do processo criativo, ela é a base de um conteúdo de valor, ela é a base de um conteúdo assertivo que pode ser trabalhado diariamente no processo de melhoria da comunicação escrita de todos nós, tanto no nosso uso pessoal da nossa marca, quanto no uso profissional para desenvolvimento de produtos e serviços de nossos clientes. Tá certo? Dúvidas vocês podem deixar aí nas mensagens, ou então me mandar por e-mail, que é rosacarvão@gmail.com. Estou à disposição de vocês. Um abraço e até a aula número 2.